Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Como vocês estão? Estão bem? Estão se alimentando direitinho, se cuidando, né, gente? Vamos cuidar das pessoas que a gente ama. A prof sempre fala, mas isso é muito importante, tá? Cuidem, a prof se preocupa muito com vocês. Rezo e peço para Deus, Papai do Céu, cuidar de cada um de vocês, aonde vocês estiverem, e que proteja sempre vocês, tá bom? Vamos então para a nossa aula de português de hoje. Na aula passada, nós aprendemos e reforçamos, né, porque a prof já havia falado para vocês sobre os substantivos no grau aumentativo, certo? E nós tínhamos que responder algumas questões. Então vamos lá. Na questão de número 1, vocês tinham que observar qual é a diferença entre os gatos, que era o tamanho, certo? Se eu não me engano, a gente fez juntos essa já, mas vamos reforçar. Na letra B, está pedindo para vocês o que foi acrescentado na escrita do substantivo gato para mostrar a diferença entre eles. E foi as terminações inho e ão, representando o diminutivo inho e ão, representando o aumentativo, certo? Aí nós revisamos, olhamos novamente as questões do aumentativo, que representam aumento de tamanho, carinho ou desprezo, né, com adjetivos e com terminações. Vamos corrigir então as atividades? A questão de número 2 era para vocês numerarem as frases para indicar em que forma do grau aumentativo estavam os substantivos que estavam sublinhados. Iríamos colocar 1 para o substantivo mais terminação e 2 para o substantivo mais adjetivo. Então, na primeira frase, a floresta amazônica tem árvores enormes. Árvores enormes está no aumentativo com adjetivo. Então, número 2. Árvore, substantivo, enorme, adjetivo. Frase 2. O chapelão do mexicano está preso no cordão. O chapelão, que é um substantivo sublinhado, está no aumentativo com terminação. Então, vamos colocar aqui número 1. E a última frase. No final do corrimão, há uma cabeçona de tigre assustadora. Cabeçona está classificada no substantivo aumentativo com terminação. Ona, por isso, número 1. Número 3. Observe essa cena e pinte a camiseta dos meninos de acordo com as indicações. Então, nós temos aqui a orientação para pintarmos de azul o menino que usa o aumentativo para indicar carinho. Qual deles vocês pintaram de azul? O menino que fala, amigão, depois eu te dou outro. O substantivo indicando carinho é amigão. Então, vamos pintar a camisa dele de azul. Na letra B, é para pintarmos de vermelho o menino que usa o aumentativo para indicar tamanho. Então, o menino que usa o aumentativo para indicar tamanho é esse daqui, que pergunta, cadê o brigadeirão que estava aqui? Na letra C, é para pintarmos de verde o menino que usa o aumentativo para indicar desprezo. Qual deles usa o aumentativo para indicar desprezo? O próximo, né? Esse daqui, que fala. Pergunte para o espertalhão ali. O substantivo que está no aumentativo indicando desprezo é espertalhão, certo? Fizeram certinho? Coloquem um certo para vocês com estrelinhas que vocês merecem toda a dedicação, tá bom? Na questão número 4, era para vocês completar a frase usando o substantivo boca, que é no grau normal, no aumentativo e no diminutivo. Então, vocês poderiam utilizar. Comparando um jacaré que tem uma bocarra, ou bocona, ou boca grande, tanto faz dessas 3 opções se você utilizou, tá? O cachorro tem uma boquinha ou boca pequena. Então, vocês poderiam utilizar qualquer um desses substantivos que estão no grau aumentativo, tá? Tanto com terminação quanto com adjetivos, ok? Muito bem. Seguimos adiante, então. O
O diminutivo e o aumentativo. Aqui nós lemos a definição de colher, de chuva, de nariz e de copo, e nós entendemos que alguns verbetes de alguns dicionários também, né, não são todos, mas alguns trazem, além da definição da palavra que você está procurando, ele traz também a classificação do grau que o substantivo pode ser classificado. Por exemplo, colher foi colocado no diminutivo, né? Colherzinha ou colherinha, como tem duas opções. E assim também para os outros substantivos. Aí na questão de número 1, estava pedindo para você circular o diminutivo e o aumentativo dos verbetes acima. Então, seriam esses aqui. Da colher, o diminutivo, né? Colherzinha e colherinha. De chuva, também diminutivo, chuvisco. O nariz está aqui no aumentativo, narigão, eles trazem um aumentativo. O copo no aumentativo, que é copásio. Então, circulamos aqui aonde no verbete está localizado a classificação desses substantivos em grau, certo? E aí perguntava, o que é uma colherzinha, um chuvisco, um narigão, um copásio? Vocês responderiam que colher é uma colher pequena, chuvisco, uma chuva fraca ou fina, narigão é um nariz grande e copásio, um copo grande. Ou seja, vocês colocaram os substantivos no aumentativo, mas com adjetivo, só não aqui o chuvisco e também a colher que não estão no aumentativo, né? Tem 2 no aumentativo e 2 substantivos no diminutivo. Agora é para vocês observar mais um verbete dos substantivos chorinho e choro e responder. Chorinho é diminutivo de choro? Para saber isso, vocês teriam que ler. Se vocês leram aqui as definições das palavras chorinho e choro, as duas palavras não significam a mesma coisa, certo? Chorinho quer dizer um gênero musical, que também pode ser chamado de choro, né? Que continua sendo um gênero musical, mas tem também aquele choro, que é quando acontece e saem lágrimas dos nossos olhos por tristeza, dor ou alegria. E também traz aqui a definição 2 como choro também é o mesmo que chorinho. E aí vocês teriam que responder, chorinho é diminutivo de choro? Vamos ver o que o livro sugere para nós? Não, né? Como nós vimos aqui, chorinho não é diminutivo de choro. Ele não significa um choro pequeno. Ele é outro nome que se dá ao gênero musical choro. E é isso que a gente acabou de ver, certo? Muito bem. Se você acertou, não esquece, coloca um certinho e uma estrelinha ou 2, né? Vocês merecem. Usando o aumentativo, agora nós vamos usar o aumentativo na oficina das palavras. A questão de número 1, então, como nós conversamos na aula passada, nós temos a imagem de um animal e a legenda ao lado dela. Nessa legenda, como aqui está explicando, está apresentada no grau aumentativo a principal característica física da girafa. Vocês encontraram e circularam? Então, vamos verificar se vocês acertaram. É o pescoção. Isso mesmo, pescoço no grau normal, mas como está no aumentativo, pescoção. É o que revela o substantivo no grau aumentativo e que é a principal característica da girafa, né? Até está em uma forma engraçada essa legenda. O pescoção da girafa não a deixa sentir seu chulé. Isso mesmo, que bom para ela, né, gente? Questão de número 2. Partindo desse sentido, com esse pressuposto, era para vocês criarem legendas divertidas para as fotos a seguir. Só que com condições. Usar o aumentativo do modo que preferir para destacar a principal característica do animal. Ou seja, nós temos que olhar a imagem e pensar numa frase bem divertida, utilizando a principal característica dele no aumentativo.
No caso do hipopótamo, será o que que é? Com certeza, a boca. Então, boca no aumentativo fica bocona ou bocarra. O que que vocês utilizaram aí? Vocês fizeram uma frase igual a da prof? A bocarra do hipopótamo deve ser difícil de escovar todos os dias. Apesar dele não ter dente, né, gente? Mas a língua, a gengiva, deve ser bem difícil. Fica horas e horas na pia do banheiro escovando os dentes, não é mesmo? Já para o próximo, o peixe-telescópio, a principal característica dele é o olho grande, ou olhão, né? Então, nós poderíamos construir uma frase com o peixe-telescópio. Vamos pensar. O peixe-telescópio tem um olhão que do fundo do mar consegue ver tudo. Não ficou tão divertido, não consegui pensar agora rapidinho, mas vocês com certeza fizeram uma bem mais criativa que a minha, com certeza, tenho certeza disso. Então, o principal objetivo dessa atividade era que vocês escrevessem uma frase com a característica do animal no aumentativo, tá bom, gente? Muito bem. Continuamos então a nossa aula. Hoje nós vamos falar da ortografia C e QU, certo? Só que para entendermos a ortografia C e QU, e antes de fazermos essa atividade aqui, nós vamos para as regrinhas. Essas regrinhas são ótimas para a gente conseguir entender os exemplos, né? Então vamos lá. Como nós vamos aprender a ortografia C e QU, vocês precisam entender uma coisa bem importante primeiro, tá? Então deixa a prof apagar aqui para conseguir explicar para vocês. Existem algumas palavras que nós escrevemos com C e que tem som de K, certo? Por exemplo, cadeira, caderno, caderno, que mais que tem som de C? Colchão, canivete, caiu, que é um verbo, né? Cobra, cadeira e outras, certo? Então, nós temos palavras com CA, CO, que forma cobra, e CU, que forma cubo, tá? Então, ó, o C acompanhado da vogal A, o C acompanhado da vogal O e o C acompanhado da vogal U. O que a prof quer dizer com isso? Quando nós falamos K, co e cubo, né? Nós temos o som da letra K. Não parece que nós estamos escrevendo com C, mas nós temos o som da letra K. E é isso que a prof vai explicar para vocês. Quando nós utilizamos a letra C junto ou ao lado, né, para formar uma sílaba com as vogais A, O e U, então eu vou colocar aqui, ó, A, O, opa, esse não é O, né? A, O e U, nós vamos ter o som da letra K, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, letra C mais A, O e U é igual ao som da letra K. Olha a fórmula que a gente fez aqui. Fórmulas em português, professora. Isso mesmo, gente. Não esqueçam dessa regrinha. Apesar de ter o som K, mas nós não escrevemos com K. Nós escrevemos com a letra C. C de casa. Isso mesmo. Então, vamos voltar aqui para ver se a gente conseguiu entender. Ó, a letra C representa o som K antes de consoantes e das vogais. A, O e U. Exemplos: recreio, cana, comprar e procurar. As letras C nessas palavras estão sempre acompanhadas da vogal A, O e U e de demais consoantes, como o R, o L, né, para formar o CLA, o CRA, o CRE, o criança, mas vai ter som de K, certo? Nós estamos falando do som. E agora,
A letra C representa o som S antes das vogais E e I. Vamos ver um exemplo, então? Vamos apagar esse exemplo aqui para fazermos uma fórmula também para a letra C. Então, eu vou escrever aqui para vocês. Vou escrever cisne, e com C, a prof vai escrever centopeia. Topeia. É difícil escrever com o mouse, né, gente? Centopeia. Eu vou arrumar minha centopeia, gente. Não ficou legal. Peraí. Centopeia. Eu vou escrever com o dedo na tela. Centopeia. Assim ficou um pouco melhor. Ótimo. O que a prof quer explicar para vocês? Ó, agora, a letra C está acompanhando a vogal I e a vogal E. E agora, tem som de K? Nós falamos Kisney, Centopeia? Não. Então, olha só que interessante a nossa língua portuguesa. Agora, o mesmo C não tem som de K. Agora, o C tem o som de S. S, professora. Agora o C tem o som de S. Mas por que ele tem o som de S, gente? Porque ele está acompanhado da vogal E e I. Sempre que o C estiver acompanhado da vogal E e I, ele vai ter som de S, tá? Então, vamos fazer uma regrinha, uma fórmula, aliás, como nós fizemos antes. Então, vamos lá. O C mais acompanhado das vogais E e I vão ter, vamos colocar aqui, igual o som, lá prof não escreveu som, né? De S. Uau, gente, formamos uma fórmula portuguesa, uma fórmula de língua portuguesa, mas isso é para não esquecermos, tá, gente? Então, letra C mais vogal E e I vão ter o som de S, ok? Então, aqui, exemplos para vocês. Cenoura, morcego, cinema e bacia. Ó, C e o I, si, C e si, C, C e C, C. Só que aí, para manter o som K antes das letras E e I, porque sempre que o C estiver com o E e o I, ele não tem som K. Mas e quando nós quisermos colocar o som K em uma palavra e vier a letra E e I, como que a gente faz? Nós usamos o grupo QU. Isso mesmo, o Q e o U. Palavras com QU, gente, vamos tentar lembrar aqui. Ajudem a prof daí, vamos lá. Queijo e quiabo. Ó, o alimento que os africanos trouxeram para influenciar a alimentação brasileira, né? Lembram disso? Então, aqui, gente, ó, eu preciso formar o som K. Eu sei que vem a letra E, tem a vogal E. Se eu colocar a letra C, vai ficar seijo e ciabo, porque o C vai ter som de E, de S. Então, o que a gente faz quando acontece isso? Nós optamos, e na língua portuguesa isso é regra, né? Nós escrevemos com o grupo QU. Coloca o grupo QU na frente do E, e aí você vai ter o som da letra K, com o grupo Q, U, depois das vogais E e I, certo? Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Vamos voltar para as atividades, então? Agora a prof vai explicar para vocês. Leia o texto. Vocês irão ler o texto e irão copiar do texto as palavras escritas com a letra C e com o grupo QU, na coluna adequada. Aqui as palavras com QU e aqui as palavras com C. Todas, tá? E responder na letra B. Qual é a palavra escrita com C que não tem som K?
Procurem ali. Na número 3, complete com C ou QU e leia as palavras em voz alta. Então, vocês vão completar com C ou QU e vão ler em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, o nosso cérebro consegue guardar melhor essa informação que você está registrando para ele, tá? Do que a gente só pensar. Não confunda M ou N antes de consoante, já fizemos e aprendemos regrinhas referente ao M e N antes de consoante. Como é que é mesmo o terceiro ano? Usamos M antes das consoantes P e B. O resto das consoantes com som nasal, nós colocamos N, beleza? Só fazer. Então, continuamos aqui as nossas atividades. Vocês irão fazer a atividade da memória visual, completar aqui as palavrinhas que estão incompletas com C e QU e depois formar substantivos no diminutivo com as pedras preciosas. Feito isso, registrar todas as palavrinhas aqui, ok? Para vocês não esquecerem e gravarem melhor. Também farão hoje, gente, o Vamos Jogar. Quando vocês terminarem, a prof não vai explicar, vou deixar vocês resolverem. Na próxima aula, a prof corrige com vocês para ver se vocês acertaram e deixaram tudo certinho. Mas é importante que vocês pensem, leiam, pensem e façam sozinhos, tá bom? Isso é importantíssimo, até para você ver o que você sabe, o que você não sabe, o que você precisa estudar um pouquinho mais. Hoje a prof marcou com vocês a nossa avaliação para a semana que vem, no dia 17 de junho, tá? Então, estudem, caprichem nos estudos. É muito importante, gente. Todas as atividades que a prof passa para vocês têm algum objetivo. E o meu objetivo sempre é que vocês entendam e que vocês se aperfeiçoem cada dia mais, certo? Então, por hoje é só. Depois de terminar aqui o Vamos Jogar, colhem o selo da unidade de vocês na ficha. Não está com vocês, né? Não está com eles, professora. Desculpa, gente. Terminem, que quando nós voltarmos, a gente vai ver quem fez e quem não fez, e vai colar quem fez os desafios, tá bom? Então é isso. Um beijo gigante para vocês e fiquem com Deus.